Boa tarde, filhos e filhas, você que me acompanha no meu canal, no nosso canal, um canal de Umbanda, mas que fala e não segrega qualquer pessoa pela sua religião, pelo que acredita. É um canal que eu venho aqui como pai de santo há 35 anos da Umbanda, dar algumas explicações, passar para você que está aí do outro lado um pouco do cunho que eu recebi, pois eu tenho o prazer e um orgulho benéfico de dizer que dentro da Umbanda eu tenho nome e sobrenome, vindo da primeira mãe de santo, Arina Figueira Pinheiro, onde me colocou toda a ancestralidade de uma sabedoria sobre a Umbanda. E hoje nós vamos falar motivos que nos levam a uma possessão, muitas das vezes, que por conta do fanatismo é muito empregado somente ou dizer que alguém te fez o mal, alguém te fez uma bruxaria, alguém te fez um feitiço. Você que ainda não me conhece, vou me apresentar. Sou conhecido como Pai Carlos. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu não sou muito de fazer isso, porém, entretanto, toda a vida vou fazer. Gostou? Achou interessante o que você ouviu? Te deu um conhecimento? Te fez pensar ou refletir? Então, me faz um favor. Te inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe. Hoje nós vamos falar sobre alguns motivos que podem levar uma pessoa a ter uma possessão. Mas antes de adentrar este assunto, nós devemos, antes de tudo, ter a responsabilidade de repassar aos nossos filhos, amigos, você que está aí do nosso lado, que nem tudo é possessão. Muitas das vezes, nós passamos por algum momento do nosso psicológico, do nosso psique, e em vez somente de procurar a espiritualidade, procure um profissional da área. Os dois caminhos vão, com certeza, te levar à tua cura. Então vamos falar sobre caminhos que podem levar à possessão. Eu enumerei alguns por conta desses 35 anos, o que eu já vi, o que eu já passei, o que eu já ajudei pessoas que me procuraram. Como eu disse antes, é muito fácil você jogar a culpa no feitiço. E muito difícil você, que se diz muitas das vezes um dirigente espiritual de qualquer religião, não procurar olhar com mais atenção os problemas daquele que bate à tua porta, que muitas das vezes, repetindo, pode não ter nada a ver com o espiritual e sim com a química do corpo, aonde precisa de um psicólogo, um psiquiatra, para poder exercer este trabalho. Um pai de santo, uma pessoa que trabalha com as energias, ela pode auxiliar neste campo, como qualquer religião. Mas é um médico que realmente vai dar o suporte. Mas vamos ao campo energético. Um dos motivos que muitas das vezes acaba sendo uma fenda, uma brecha, nós temos que entender que para a energia,
para algumas entidades que não são benéficas, o nosso corpo é como se fosse uma parede. E aquele espírito, aquela energia, ela não é burra. Ela vai parar, ela vai sentar na frente daquela parede, ela vai analisar com um requinte de detalhes, vai procurar uma brecha, um buraco, e é ali que ela entra e é ali que ela faz o estrago. Bom, um dos motivos que muitas das vezes não é tratado são os débitos kármicos. Mas como é que identificamos quando existe um débito kármico? É através do espiritismo, do kardecismo, é através do mapa astral, é através do tarô, é através da vidência, dos búzios, das divindades, das entidades. Eu vou te dizer o seguinte: vai muito do médium, vai muito da casa aonde você vai. Se a pessoa tem a responsabilidade de enxergar o mal daquela pessoa e dentro daquele terreiro, daquele centro espírita, daquele templo, existe o cunho da fé, o cunho do respeito, ele tem caminhos para identificar. E o que é débitos kármicos? Bom, se você está na espiritualidade e você não é ateu ou, dependendo do cunho religioso, acredita ou não acredita. Mas se você está dentro da Umbanda, como outras vertentes espirituais, de certo você vai acreditar em vidas passadas. Quando você vem em uma vida, você vem para aprender. O aprender não é somente acertar, você também erra. E ao errar, você não erra somente com a tua pessoa. Provavelmente você errou com 1, com 2, com 3. E muitas das vezes esses erros se tornam mágoas, se tornam feridas que o tempo não cura, não sana. E essas pessoas, de alguma forma, lançam uma energia ou no desencarno, tanto de quem errou de como quem recebeu o malefício, você vem em outras vidas de alguma forma ligada àquela pessoa. E o mal vira contra quem fez. E com isso criando sempre uma continuidade de vidas. Em algum momento, alguém que possa identificar, que trabalhe dentro de uma luz, de uma força divina, precisa ajudar a sanar, ajudar a equilibrar esses dois pontos e aí sim quebrar esses débitos kármicos. Este é um ponto. O segundo ponto, eu praticamente já disse quando eu botei o exemplo da parede. Quando uma pessoa possui uma fragilidade emocional e com isso não tem um cunho, uma força para se direcionar a um caminho certo, a ter uma direção, um foco, aonde ele possa ser uma representação dentro da sociedade, da nossa sociedade, não somente da sociedade em que você vive religiosa, mas do dia a dia, uma pessoa de uma moral,
Não digo impecável, porque todos nós estamos aqui de alguma forma, como eu disse antes, para acertos e erros. Porém, entretanto, a gente tem que saber que um lado da balança tem que pesar mais, e sempre o lado que nos favorece. Até venho explicar aqui sobre a gente quando ouve Umbanda direita ou esquerda. Qual é a diferença da direita e da esquerda? Depende muito da casa que você frequenta. Porque se for uma casa que trabalha para o bem, é apenas o nome que diferencia os dois lados, tá? As duas bandejas da balança. Então, quando essa pessoa tem uma fragilidade emocional, aonde ela se deixa levar por fofoca, por conversa, por mexericos, aonde ela se deixa levar pela intriga, e ela ao mesmo tempo é uma pessoa muito receptível a energias negativas, porque ela ajuda essas energias a entrarem na vida dela através justamente das fofocas, intrigas, e se torna uma pessoa amargurada, frustrada, sozinha, com raiva do mundo. Esta pessoa começa a gerar na sua volta um campo de força energético ruim, aonde vai depreciar a sua essência, porque todos nós trazemos uma essência boa. A tua constituição, como você foi feito com seu pai e a sua mãe, o que ocorreu entre eles não altera a tua história, principalmente o princípio. Você vai agregando, como uma pessoa que vai colocando num saquinho, numa tigela, aquelas pedras, aquelas moedas, o que você achar que é importante para si. Então, se você não constitui uma formação e um caráter, até mesmo para saber a hora certa de dizer o não a quem está somente do teu lado, te trazendo péssimas energias, inveja, raiva, desejando o que tu tens, de certo vai chegar uma hora que você vai ser prejudicado e você vai ser possuído por uma energia. A gente tem que entender que possessão, não estamos falando de uma entidade ruim, de quiumbas, nós não estamos falando de um Exu pagão, nós não estamos falando de um gênio, de um demônio. A possessão, ela pode ser até mesmo esta energia que toma o teu corpo, o teu raciocínio, e muitas das vezes você acaba não sabendo se controlar, transformando a sua vida no inferno e transformando a vida das pessoas que estão na tua volta também no inferno. Agora nós vamos falar num tema muito delicado, até porque, além de abrir um campo energético ruim para quem está passando por essa condição, porque por mais hoje em dia que nós, e quando falo nós, eu estou falando dos pais santos, pastores, padres, rabis, a nossa condição hoje em dia é muito diferente de um tempo atrás. Conseguimos compreender e entender que tudo que está ligado ao vício está ligado indiretamente com uma doença química, onde você se torna dependente e que precisa de um acompanhamento de um especialista, de um médico, não somente espiritual, mas que
neste campo, é bem a divisão aqui de águas para algumas pessoas. Algumas pessoas é somente o químico. Outras pessoas, a gente tem que entender que existe os dois lados. E esses dois lados precisam ser tratados e levados muito a sério. Porque uma pessoa que lida com vício, e seja qual for o vício, eu não vou entrar em detalhes aqui o vício, se é um vício que você fuma, se é um vício que você bebe, se é um vício que você injeta ou toma de alguma forma. Mas todos. Ele corrompe não somente a tua dignidade, o teu raciocínio. Ele não somente destrói a tua família, mas ele destrói a tua segurança espiritual. Ele te destrói ao ponto de você não acreditar em nada e só enxergar a necessidade de estar envolvido com esta doença. E por você estar num ponto de fragilidade, você vai ter alterações, altos e baixos, onde esses altos e baixos vão acabar te deixando indefeso também para energias ruins, como espíritos obsessores, espíritos ruins, a tua própria mediunidade, que poderia ser equilibrada, vai se descompensar, aonde você não vai ter controle. É aquela pessoa que bebe logo muda o humor, ou por conta da sua doença, ou porque acaba sendo um portal para todas as entidades que podem abraçá-la para sentir ali, através daquela matéria, continuidade de estar envolvido no vício. Porque um espírito obsessor, um Egum, um Exu pagão, seja lá qual for essa entidade, quando ela se aproxima de uma pessoa que tem um vício, ela quer vivenciar aquele momento. E o que ela vai fazer? Ela vai prender, vai acorrentar aquela pessoa, para que aquela pessoa não tenha força de mudar e de continuar seguindo o mesmo caminho. Ah, tem uma esposa que luta, que batalha, vai brigar, vai agredir, vai afastar. Tem um filho, vai brigar, vai agredir, vai afastar. Tem uma mãe, um pai, vai brigar, vai agredir e vai afastar. Bom, temos também aquela família desestruturada, aonde pais não conseguem se entender entre si, aonde filhos crescem no meio da tormenta, aonde filhos crescem no meio de abuso, de um lar tóxico, aonde um pai e uma mãe não sabe aonde é o seu lugar também e cobram muito dos filhos. E esses filhos, muitas das vezes, o pai e a mãe que comete esses erros, eles só esquecem de um pequeno detalhe. Tudo que nasce pequeno um dia cresce. E quem cresce numa família nuclear completamente desestruturada, completamente sem base, aonde o que é de direito de um ser humano mais simples, que é educação de berço, aquela que vem do lar, estar protegido por um casal
que planejou, e mesmo que não tenha planejado, mas tem que ter em algum momento cair numa realidade que você colocou um ser humano no planeta. E que este ser humano vai precisar de você por um longo tempo. Onde você precisa dar a esta pessoa não só conforto, mas como proteção. Não é pegar uma criança e levar apenas a um passeio. Não é apenas dar papinha à criança, mas é pegar aquela criança como um cristal bruto, como uma pedra bruta e lapidar. Dar o seu melhor. Ah, eu não tive este melhor na minha família. Mas então você teve o exemplo do que não era bom para você fazer o certo. Mas tem pessoas que acabam replicando o mal. E quando isso ocorre, também podemos considerar uma possessão. Uma possessão de sentimentos, uma possessão de energia, uma possessão de um desequilíbrio mental, racional, aonde você transfere para uma criatura que vai crescer, que vai aprender, e se não tiver a sorte de ter alguém que possa lapidar e dizer a ela que está no caminho errado porque seus pais não fizeram melhor, ela vai repassar. E desta forma, gerando como se fosse um karma, uma corrente energética ruim, fazendo mal ao próximo e sempre o mal a pessoas que estão muito ligadas a esta pessoa. Que não tem mal pior do que você praticar o mal à sua família, aos seus filhos, à sua esposa, ao seu esposo, aquele sobrinho, aquela sobrinha que você cria, ou seja, quem quer que esteja na sua volta. Agora sim, vamos entrar na parte que muitas pessoas que vêm ao canal se interessam. A possessão por magia, invocação, bruxaria, a possessão aonde por curiosidade, a possessão por confundir mediunidade com envolver-se com entidades que podem tomar controle da sua própria vida, do seu próprio caráter, da sua própria decisão do certo e do errado. Muitos perguntam assim: existem livros que a gente sabe que atravessam gerações, capa de aço, capa preta e esses por aí, que eu não vou falar aqui o nome, já dei indicação até demais. Se realmente trazem consigo alguma força para abrir portais, porque é isso que acontece. Se agora nós estamos falando de magia, da parte aonde a energia traz um foco de forças que acabam dominando aquela pessoa que invocou, porque a gente tem que entender uma coisa: quem muito invoca, na maioria, não tem um pingo de conhecimento, porque se tivesse, não invocaria. Invoca porque está passando por um problema, está passando por uma necessidade, porque quer ter o controle sobre outra pessoa, ou porque não tem força o bastante para gerir as suas finanças e está no momento com aquela dificuldade financeira e acha que o caminho mais fácil é fazer até mesmo selar um pacto com uma entidade que muitas das vezes eu não gosto de falar,
porque a minha casa é um lugar sagrado. Então deixa eu te dizer uma coisa. Esses livros, eles trazem sim os caminhos. Agora, o que eu vou te dizer é o seguinte: nem todas as pessoas têm condições para fazer uma invocação. Muitas das vezes você só vai gastar o seu dinheiro, você vai ler aquele livro de frente para trás, de trás para frente, e não vai conseguir nada. Por quê? Porque você não tem uma mediunidade, você não tem um foco, você não tem uma energia para trazer uma força que você mesmo não vai controlar. Imagine o seguinte: aqui tem uma pedra, vamos dizer de 200 quilos. Você é um ser humano, você não vai conseguir carregar aquela pedra. Você não é o Sansão. Mas o Sansão estava direcionado por uma força que conta então divina, aonde ele tinha a força para carregar, afastar qualquer peso. É a mesma coisa. Tem pessoas que nascem com este cunho, nascem com esta energia. E na maioria das vezes, deixa eu te falar uma coisa, não é uma energia boa. E muitas das vezes essa energia vem de ancestralidade, tal qual como você dentro de um terreiro com um pai de santo, bom, ruim, seja lá o que for, ou como ele trabalhar, você aprende e é transferido o cunho da ancestralidade, se aquela pessoa tem. Porque se for uma pessoa que foi um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho, não tem cunho nenhum, não tem ancestralidade nenhuma. Cada um acredita na forma que quiser, não me interessa. Falo em cima da minha ancestralidade, do que eu aprendi. Agora, tem pessoas que também têm em si o cunho de uma energia boa que pode, por conta de um momento que esteja passando, ou até mesmo por conta de uma pessoa que está do seu lado e você se deixou desviar na sua moral, na sua integridade, no seu comportamento que lhe dava um norte, e seja o qual for o motivo, até mesmo por conta dos vícios. Você pode, sim, fazer uma invocação através de um pergaminho, de um livro desse, de uma receita de pessoas que precisam repassar este mal, porque é um peso que a pessoa não pode partir para outra vida e acabar com ela. Ela precisa repassar para outra pessoa e assim dar continuidade à maldade. Da mesma forma, quando você vai em um terreiro, em um centro, aonde esta pessoa, como eu falei da agora, não teve uma ancestralidade, não teve alguém, um mestre, um pai de santo, uma mãe de santo, um babalorixá, uma ialorixá que lhe acompanhou o período necessário para que ele pudesse também ter a responsabilidade de exercer a fé com segurança, sem colocar ninguém em risco. Aí aprende símbolos, aprendem orações, aprendem feitiços e bruxarias e abrem também portais. E muitas das vezes trabalham com estas energias, jurando que estão trabalhando com seres de luz, e não, estão trabalhando com quiumbas, espíritos obsessores,
e espíritos de um grau muito mais abaixo, porque tolo aquele que pensa que aquele que vem através da energia é uma energia que pode ser controlada porque é totó, é tolinho, é bobo, e que você que está invocando é o suprassumo da inteligência, você é um grande imbecil. Essa é a grande verdade. E não, e vou dizer outra coisa. Se você está passando por uma possessão ou um feitiço colocado por alguém que trabalha nestas condições, já vou te dizer uma coisa. Não são todas as pessoas que têm o cunho para desmanchar o mal, o feitiço, alguns chamam de quibanda, colocado por esta pessoa. Veja bem, é como se fosse uma alquimia. Existe uma fórmula. Se este mestre, esta mestra, este pai de santo, esta mãe de santo, este babalorixá, esta ialorixá, e como diz muito aqui em Portugal, este feiticeiro, este bruxo, não tiver o entendimento, o estudo e a sabedoria para destrinchar, porque todo mal, quando vem ao médium, seja ele incorporador ou não, claro que o incorporador tem a assistência das entidades, dos orixás, dos caboclos, dos guias, dos mentores que trabalham na luz e conseguem fazer uma leitura muito clara e dar àquele mentor, aquele pai de santo, aquela pessoa que trabalha, o esclarecimento e a solução para poder desmanchar. Agora, quando esta pessoa não tem em si o cunho, ele não tem força, ele não tem responsabilidade, porque ele bota em risco outras pessoas. Você não vai desmanchar algo que foi feito, que foi dedicado, que levou dias com água e sal. Ah, pode ter certeza que não. Muitas das vezes o mal precisa ser desmanchado no mesmo peso e na mesma medida. E para isso, você precisa ter um deslocamento astral ou receber das tuas entidades, ou você ter uma vidência muito boa para poder ver o que é preciso para destruir aquela maldade. E símbolos podem fazer parte para abrir um portal, sem querer ou querendo? Sim. Nós temos aí, até relatado em vários filmes, com a tábua de Ouija, e principalmente os norte-americanos têm muito receio. Tem códigos feitos com pentagramas e outros símbolos que aqui eu não vou dar o caminho a ninguém, que pode sim. Entidades que podem ser invocadas através de orações, que pode sim. Agora, volto e repito. Existe em todas as religiões, uma lei que deve ser respeitada. Efeitos e causas. Aqui você faz, aqui você paga. E muitas das vezes você paga porque você acha que vai buscar uma entidade para fazer o mal. E deixa eu te dizer uma coisa, em vez de você emanar o mal para aquela pessoa ser possuída,
você vai ser ali o brinquedo dessa entidade. Porque quem tem fé, quem está dentro de uma casa com todos os fundamentos, com todos os preceitos, aonde o pai de santo, a mãe de santo, babalorixá e alorixá, mestre ou mestra, tem um nome e sobrenome com uma história plausível e respeita o que a sua ancestralidade lhe ensinou e segura o cajado com firmeza, porque não é só dizer que tem. Muitas das vezes é ficar em silêncio e enfrentar o mal. E você precisa ter força, porque o mal vai ladrar, vai relinchar, vai trotar, ou vai lhe dizer 1000 desaforos. Vai tocar no ponto mais fraco da tua consciência, do teu sentimento. Buscar ali aquele cordão umbilical que liga a sua família e todos os erros que foram cometidos para você enfraquecer e ele poder tomar conta de você. Então, muito cuidado, porque quando falamos em possessão, falamos naquele que abre os caminhos por conta da sua moralidade fraca, daquele curioso que busca, principalmente nos dias de hoje, onde você abre as páginas das mídias, das redes sociais, e o que mais tem é receitinha. Daquela pessoa, muitas das vezes, que beija o teu rosto e te dá um vaso com uma planta. E você não sabe o que tem lá naquela terra. Um anel, uma roupa. Ou aquele que busca em pergaminhos e livros. Quem é você para mexer com algo que você não vai conseguir dominar? Muito cuidado com a possessão. Por isso eu sempre digo, você que quer frequentar uma boa casa de religião, e eu sou de uma pessoa como pai de santo, como uma pessoa física, e até mesmo por conta da minha ancestralidade, da minha avó, primeira dona do terreiro, que ajudou inúmeras pessoas que nem sequer moravam na mesma cidade, no mesmo sítio. Eu acredito que energia não está presa entre quatro paredes, mas está associada, ligada a pessoas que praticam e fazem de maneira correta. Porque quando a pessoa tem fé, respeito pelo sagrado, e não é apenas da boca para fora, mas é com a firmeza de acreditar. Primeiramente, quem acredita faz para si, porque se este mentor, pai de santo, padre, seja lá quem for, não se cuidar, como é que ele pode cuidar de outra pessoa? Você já reparou, você que frequenta o terreiro, quem administra, quem está à frente do púlpito? Se é somente da boca para fora, ou se realmente esta pessoa cumpre com normas e regras que chamamos de doutrina, que hoje em dia não é aceita por muitos,
porque não querem ter compromisso, se essa pessoa cumpre com as doutrinas e os preceitos? A casa tem preceitos? A casa tem oração? A casa tem respeito pelos seus? Não é aceitar o errado, mas não é fazer vergonha ao próximo. Tudo pode levar a uma possessão quando você está ligado à espiritualidade. E volto a dizer, muito cuidado com pessoas que confundem a possessão espiritual com problemas químicos do seu organismo, do seu psicológico, do seu psique. E neste caso, não é somente caminhar com a espiritualidade, mas procurar um bom psicólogo, um bom psiquiatra, porque é como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Procure entender um pouco aonde você está, quais são os ritos que você está fazendo e se você está fazendo só e como está a sua vida. A reflexão pode dizer se você não está possuído por erros que você mesmo está cometendo. Até a próxima.